Olá, 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 muito boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo com mais uma live. Como você enxerga o mundo? Live que faz parte do movimento Viver Bem Viver. Você é muito mais que corpo físico, onde que Fernanda Viana e eu lideramos, né, esse movimento em que a gente traz bastante lives, conhecimento, né, para você entender como que você pode olhar para você diferente. E hoje a ideia é justamente a gente falar sobre isso, como você vê o mundo, né? Então a gente entender as nossas percepções, as crenças limitantes que normalmente a gente tem. Então hoje o tema vai ser esse e espero que vocês gostem. Vamos esperando aqui a Fernanda Viana entrar nesse momento. Essa é a nossa 31ª live em que a gente tem trazido aí no decorrer desse ano de 2023, já estamos no finalzinho, né, de 2023, estamos trazendo cada semana uma live diferente, e hoje em novo horário, né, que não deu para a gente fazer durante o dia. Muito boa noite, Fernanda Viana, seja muito bem-vinda à nossa 31ª live. Ei, estamos Tá louca, hein? Como você prosseguindo, né? enxerga o mundo? Como que a gente enxerga? Com óculos ou sem óculos? De lupa com lupa? Quais óculos que você utiliza para enxergar o mundo, né? É o Que tema da nossa lindo. live de hoje, onde que a gente vai tratar disso. Deixa eu abrir meu material aqui, Vivi. Sobre o horário, a gente está percebendo, né? Às vezes a gente tem compromisso à tarde, a gente marca para a noite, mas a gente está sempre procurando cumprir com um propósito, não é nem compromisso, né? É o propósito de levar conhecimento, né? Poder fazer as integrações. E a gente percebe, né, que com o reflexo das lives, a gente tem percebido, né, que o que a gente fala, o que a gente estuda, dá eco, repercute de forma diferente, né, nas percepções das pessoas. Então, é uma comunicação mais clara, limpa, mas bem, sem muito conteúdo técnico, né, para que as pessoas possam entender. É, é isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre como você enxerga o mundo. Já abriu o seu material aí? Sim, já abri. Então, eu quero já começar perguntando para você, Como como enxerga o que mundo? o mundo, né? Como que enxergamos o mundo? Vivi, as percepções de como nós enxergamos o mundo é uma percepção só sua, né? Então a gente tem as dualidades. Então você pode enxergar o que é belo e eu posso enxergar o que é feio. Você pode Uhum, enxergar o que é calma e eu posso enxergar como um turbilhão, né? sim. Então, como a gente enxerga o mundo parte exclusivamente do nosso conteúdo interno. É como a gente percebe e entende a leitura que a gente faz, né? Uhum, Quando o nosso globo ocular capta a imagem, né, chamada de fóton, isso uhum. automaticamente é decodificado na mente. E tem muito, sim, eu já li isso em algum momento, e nem o cientista sabe explicar a fração de milésimo de segundo que a gente bate o olho na caneta e fala é uma caneta, né? Uhum, Então, os olhos traduzem todo o nosso conteúdo interno que está armazenado na nossa mente, né? No nosso cérebro. Então, uhum. é uma coisa muito bonita, né? Não só os olhos, né? Mas também todos os outros sentidos, né? Porque se a gente tiver de olhos Sim, fechados e de repente ouvir um barulho, aquilo já vai nos remeter a uma imagem também, né? sim, Então, nós vamos falar diante um pouquinho disso também, né? Porque a percepção é única. Então não adianta a gente ficar discutindo nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso ambiente, quando a gente percebe algo, de repente o que está ressoando aqui dentro, no meu coração, é diferente do que ressoa para você. Né? Por isso que atrás das percepções a gente tem os nossos pensamentos, crenças. Nós vamos falar um pouquinho disso. certo. Então, a percepção que a gente tem do mundo, ela é influenciada de acordo com as nossas experiências pessoais, as nossas crenças, os nossos valores, cultura, educação e até mesmo a nossa biologia. Eu acredito que seja por isso, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa
tem alguma anomalia, alguma coisa de diferente em si, né, na sua rotina, ela enxerga o mundo a partir disso, né? Então, eu Sim. acredito que tem muita vez que a gente está falando aí, né, de como você enxerga o mundo, tem a ver com percepção sensorial, com experiências pessoais, né? Então, diante disso, eu acho que a palavra-chave aí seria percepção. Diante disso, Isso, Fê, o que isso, que são as é, percepções. e diante disso, né, o que que é percepção, então? O que você traz aí para nós como sendo percepção? Olha que lindo, Vivi. Percepção é tudo aquilo, trazendo bem a construção física do ser humano, compreendendo que percepção é quando você consegue perceber algo através de todos os seus sentidos. Exemplo, você vê a Uhum, chuva caindo e você sabe que ela está fria porque ela cai na sua pele e você usa os sentidos para saber que ela está fria, né? uhum, A água fervendo. E você cria uma memória muscular. Ixi, tô confundindo. Eu já dei aula hoje. Memória muscular. Você cria uma memória para aquela percepção, para aquele sentido. Por exemplo, uhum, o café. Você sabe que o café é quente, porque em sim. algum momento você já experimentou na sua pele a queimadura e você sabe que aquilo é quente. Então, Uhum, percepção é quando você vê algo que você vai compreender que além das suas percepções, o seu corpo precisa cognitivamente de, de sentir o tato, o olfato, o paladar. uhum, Então, isso forma as suas percepções. Só que isso é tão bonito, porque isso a gente vai acumulando percepções ao longo desde o nosso nascimento, né? entendi. E, e muitos de nós temos as percepções erradas ou distorcidas. Por exemplo, a gente tem umas percepções a partir dos preconceitos, né? Então, Uhum, preconceito, racismo, machismo. Então, as pessoas estão acontecendo N movimentos ao redor no mundo todo e estão abordando o exemplo o machismo ou o uhum, ceticismo, né? Que é com relação à mulher. Então, uhum, você pega esse movimento de racismo ou machismo, não importa, e ali você tem um grupo de pessoas ativistas que estão com a percepção distorcida em relação à realidade. Então, elas estão manipulando, elas estão brigando, elas criam um grupo com discursos de ódio e acreditam piedosamente que elas estão certas. sim. Então assim, chega a ser até conflituoso, sabe? Assim, a gente fica até com dificuldade de aceitar alguns movimentos que a gente vê um sentimento muito forte de denegrir imagens, chega a matar pessoas, né? Chega a ir para esferas mais desagradáveis, vamos dizer assim, Uhum, que, que esse discurso de ódio é todo em prol de uma percepção de um grupo, onde acham que estão certos. Então, as percepções, nem sempre o que eu vejo e o que eu sinto é realmente o que está acontecendo. Você percebe? Existe uma diferença entre você ver e o que você vê está certo pelo seu conteúdo e o conteúdo da maioria. E aí a gente vai para um coletivo. E sim. existe percepções que são afuniladas e as pessoas formam grupos de discursos a partir das percepções dela, onde cria o ativismo. Uhum, sim. Você percebe? Então, a gente passa a não desenvolver raciocínios lógicos, coerências, a partir de uma percepção errada. Por Então, isso, é como se eu colocasse a minha vida no modo offline ou modo avião ou no piloto automático e tá uhum, tudo acontecendo a todo momento e eu não tô com a minha percepção real integrada no meu corpo para me olhar de fato o que está acontecendo. uhum, As pessoas hoje não sentem mais a compaixão de ver uma pessoa na rua com fome, uma criança chorando com fome, né? Essas histórias mais que a mídia traz. Então, eu passo na rua e aquilo não me dói. As minhas percepções estão alteradas. Eu não consigo enxergar o ser humano que existe ali atrás.
né? Porque por mais que uma determinada pessoa pode fazer caca, ela é um ser humano. Hum, É o conteúdo dela e é o melhor conteúdo que ela tem, é a inteligência que ela tem para aquele momento. uhum, Então, eu acho que é bem interessante a gente trazer a percepção por si só, porque se você for olhar, a percepção é linda, né? É o que você sente, o que você vê, o que você fala, né? uhum, Mas existe também a percepção que é distorcida sobre uma real realidade, né? uhum. A palavra percepção, eu estava olhando aqui, a palavra percepção ela tem origem em latim. Eu gosto bastante de utilizar a terminologia, né? E Aham. significar perceber, tomar conhecimento, né? Então ela vem o per, que vem significa através, e capere, que significa capturar. Então, É o perceber que a conhecimento. ideia de capturar ou tomar conhecimento através dos sentidos. Então, diante de tudo que você trouxe aí para a gente agora, é interessante entender o quanto que você está em constante ato de conhecimento, e transformando esse conhecimento em autoconhecimento, o tanto que melhora a sua percepção, né? Sim, Porque você primeiro você vai julgar menos, você vai criticar menos, ou você vai ter conteúdo para você avaliar uma situação, porque daí, quando você está avaliando, é diferente de você estar criticando ou julgando, né? Que existe, é algo mais maduro na minha percepção, né? Quando você avalia um cenário, você está sendo muito mais maduro do que quando você critica e você não sabe todos os lados, por que sim, aquilo está daquela maneira, sim, né? sim. Vivi, também tem algum material que eu li quando eu estava preparando a live que trouxe conceitos que percepções elas podem ser tidas também através da sua intuição. Olha que bonito. Porque você estuda, você conhece, né? E ali você pôs no livrinho, aqui na cachola. E de Uhum, repente você vive uma situação que você usa do seu conhecimento, mas a sua intuição. E aí uhum, você percebe. Então, assim, a gente está sempre falando dessa conexão com o divino, da reconexão do ser humano com para a gente destravar o nosso chakra uhum, do frontal, para a gente ter as percepções mais transparentes, para a gente escutar, sentir o que precisa. Sabe, aquela imagem, talvez muita gente já viu, são três budinhas. uhum, É um com o olhinho tampado, o outro aqui e o outro aqui na boquinha. Então, a filosofia budista fala: eu não quero enxergar o mal, não quero ouvir o mal e eu não quero falar o mal. uhum. Então, são percepções, né? Então, só Perfeito, como que fala perfeito. a palavra? Uma Uma colocação, comparação, bem colocação. conotativo para as pessoas entender, né? As percepções em cima da intuição. Uhum. E diante disso, então, quais são as influências que moldam a nossa visão de mundo, sobre o mundo, né? Porque é sempre de acordo com as nossas percepções, nosso conhecimento, nossas. O que você traz para a gente? Quais as influências que moldam a nossa visão sobre o mundo? Vivi, a gente tem estudado bastante, a gente tem um pouco domínio sobre a gente. Uhum, A gente vai percebendo que muito do nosso conteúdo interno, das nossas percepções, é herdado dos nossos antepassados, né? Então, vem no nosso código genético, o material do papai e o material da mamãe. Então, uhum, por aí a gente já tem uma carga genética que já nos dá barganha para as nossas percepções, assim quando o bebê já nasce e começa a manifestar, sim. engatinhar, falar, e aí é como um processo mesmo de raça, sabe? Uhum, Eu herdei a habilidade do pai, eu herdei a habilidade da mãe, então isso está incutido no meu DNA. E sim. eu vou ser gerida, eu vou ser crescida naquele meio. Então, o meio vai influenciar, né? Uhum, Então, o ambiente que a criança cresce também vai moldando as percepções. E aonde pode ter percepções distorcidas, né? Crianças que são sim. criadas em lares com brigas, de repente elas acham que as brigas são a coisa mais normal do mundo.
e cresce crianças brigonas, adultos brigão. E aí, quando vem alguém para trazer uma consciência, aí ela fala, nossa, isso quando a pessoa se abre para um processo terapêutico, né, Vivi? Porque Perfeito. nem sempre a gente percebe isso. E outra curiosidade, hoje é segunda, e, Uhum. e eu fui dar aula, e a gente sempre tem uma oportunidade de estar conversando com o aluno, mas no sentido de yoga terapia. É Uhum. uma grade que tem dentro do yoga que traz essa conversa com o aluno, porque todo mundo tem um porão, né, Vivi? Um porão que guarda as memórias de dor, né? Então, e todo mundo está jogando lixo nesse porão, está escondendo memórias, está escondendo pensamentos e deixa quietinho lá e vamos no oba-oba que dá mais certo. Só que uma Uhum. hora, esse porão, ele vai precisar ser limpado, porque você vai passar por episódios, né? E que eu queria trazer é que essa minha aluna, a gente começou a conversar e ela me trouxe a informação que ela tem 18 anos que ela tem depressão, que ela convive com depressão. E aí ela me falou os remédios que ela tomava e nós fomos desenvolvendo a nossa conversa, mas o que me chamou mais atenção nisso tudo é que durante esses 18 anos ninguém nunca falou com ela sobre ir ao psicólogo, ou fazer terapia, ou fazer uma análise com o psicanalista. E isso me deixou assim, ó, eu falei, gente, uau, uau, 18 anos. Viana é um adolescente pronto para ir para a vida. E ninguém trouxe essa ajuda, né? Então, Uhum. assim, tá aqui a live para a gente trazer conhecimento. Tá aí um monte de rede de apoio, né? A gente já falou sobre as redes de apoio. Então, para quem está ouvindo, é muito importante a gente dar esse apoio, porque todo o nosso conteúdo interno, ele é formado a partir do nosso DNA e do que a gente vive. E depois a gente vai crescendo, outra pessoa que vai trazer para a gente as regras, as crenças e os valores são os nossos professores. Então, eu tenho aí os meus as duas crianças, né, que Deus me deu para mim cuidar e olhar. Quando eles aprendem algo na escola, fica dificílimo mudar o pensamento. A mamãe tem que rebolar para falar assim, não, pode ser feito de outra forma. Uhum. Porque uma vez que você aprende, aquilo vai virar um conhecimento junto Sim. com um monte de emoções. É. Olha o B, Eles- é, eles estão na fase do aprendizado. E gera as emoções junto com o aprendizado, e isso vai sendo compactado na memória, no material genético, na nossa massa cinzenta. Então, a gente vai, é um laboratório, isso vai crescendo. Uhum. É como se a gente fizesse um monte de estoque de aprendizado junto com sentimentos, e isso tende a só crescer. Então, Vivi, Como você trouxe, tem a questão da cultura, né? Porque esse grupo, por exemplo, se essa, pegando o caso das crianças mesmo, o tanto que vai formando, né, como a visão de mundo, né? Se tá, em cada lugar que eles frequentam, cada lugar que eles frequentam vai moldá-los de uma maneira diferente, né? E sim, aí, se não tiver um lar em que realmente seja de um jeito que explica como é que realmente é as coisas, mas de acordo com os valores, com as crenças, que aí é a questão da família, né? É uhum. muito importante esse movimento, né? Porque senão eles vão acreditando que existe só uma maneira das coisas, existem várias maneiras, Existem e várias maneiras. a maneira certa e a maneira não certa, né? Então, é E, e, importante eu, isso, né? e pegando um gancho no que você está falando, e é trazer para os novos aprendizados que pode ser feito de maneira diferente. Existe o certo e errado, e existe um monte de certo, como existe um monte de errado. Sim, Né? Então, é abrir a consciência para respeitar o outro. Então, assim, acaba que como você enxerga o mundo, vira um processo terapêutico, sim. não é Sim. isso? Uhum. E como minhas experiências podem afetar a forma como que eu vejo algo? Como que você traz, né, a questão das percepções, né? Como que as minhas experiências, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, aquilo que eu sou, aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, os Ah, filmes sim. que eu assisto, os grupos que eu frequento, como que isso pode afetar, né, a forma como
eu vejo o mundo, que eu vejo algo, na verdade, né? Aí, Vivi, a gente já está nas nossas relações, né? A gente passou pela idade das crianças, a gente já está relacionando um com o outro. As crianças se relacionam um com o outro, mas aí tem, meu amiguinho é bobo, meu amiguinho é chato. Aí, como eles não ficam presos na emoção da dor, girou Uhum, o dia, passou o minuto, aquela dor sumiu, foi embora. Mas uhum, quando a gente passa a se relacionar com colegas de trabalho, que a gente entende a briga do ego, né, da disputa, quem é melhor, quem é tirar notas mais altas, quem ganha mais dinheiro, quem tem o melhor carro. Então eu trago todo o meu conteúdo interno, tudo que eu vivi, para as minhas experiências como adulto. E uhum, aí que vira essa salada mista, né? E eu vou ter que aprender a conviver com a Viviane, a partir do meu sim. conteúdo interno, para me olhar para a Viviane e poder compreender o que ela está me falando, se está certo, se está errado, porque você concorda que hoje eu saí desse viés, Uhum, graças a Deus. Mas hoje o que eu vejo é a briga de saber quem está certo. Entende? sim. Quantas vezes, né, que eu estava em outros momentos, eu queria conversar com as pessoas para que elas afirmassem que aquilo que eu estava pensando estava certo. É como se eu estivesse fazendo um colegiado de pensamentos que eu estava certa. E Uhum, isso é a maior bobagem do mundo, porque ninguém está certo, não existe disputa, não existe essa hora. A gente vai aprender que não é que o ego, a gente precisa desmistificar o nosso ego, né? E, uhum, e sabe aquela música da Elis Regina, uhum. Encontros Qual? e Despedidas, do Trem da Uhum, Vida? aham, Então as nossas percepções, as nossas experiências, Vivi, eu comparo com o trem da vida, né? uhum, É o mesmo trem que chega, é o mesmo trem da partida. Por quê? Quando você entende que o trem da sua vida precisa caminhar uhum. rumo ao aprendizado todos os dias, você não vai estacionar seu trem. Se você estacionar o seu trem, achar que tudo que você pensa é certo, você nunca erra, você é a dona da verdade, porque a pessoa levanta, ela tem que comer isso, o trabalho dela tem que ser dessa forma, relacionamento tem que ser assim. Vivi, ela vai entrar num viés, numa loucura na mente dela, porque o que que acontece? Hoje, a maior disseminadora das crenças é a religião. Sim, concordo. E a religião traz os viés. E a pessoa acredita piedosamente naquilo que ela está ouvindo, é a religião dela. E religião significa religare, não é? Religar todos os pontos. Ou seja, a religião que serviria para integrar vários outros pontos divergentes, ela cria pessoas num grupo que não aceita a diferença do outro. E Lembra das você não histórias, fica pulverizado. Lembra das histórias dos meus alunos? Esse dia uma me trouxe, eu gosto de trazer esses casos para as pessoas entenderem que é real. O que a gente fala é real. É, a moça, ela era participante, acho que mais de 20 anos, de uma igreja evangélica. E Uhum, daí ela passou por um momento, ela perdeu o marido, ela teve que cuidar da filha, da irmã, que tem problema, que é especial. E aí ela largou a igreja. Que ela falou, não, meu Deus, eu consigo, né? Por enquanto eu não consigo. O pessoal da igreja, se ela passar nesse passeio, o pessoal da igreja muda de passeio. E aí todo mundo virou a cara para ela. E ela vem me contando, ela estava assim, injuriada. Eu falei assim, olha, a gente pergunta se Jesus Cristo faria a mesma coisa, e a gente sabe que não, né? Então, uhum, então hoje a crença religiosa, ela separa, ela segrega o que a Viviane acha, então eu não concordo que a Viviane está aí. Eu não quero falar de política, mas a política que a gente vive, ele separou o preto do branco, direita e esquerda, e está todo mundo no mesmo barco, e existe essa coisa maluca na cabeça das pessoas. Sabe, então, assim, a crença é algo a ser quebrado como tabu, como paradigma. Então, voltando à ideia do trem, se as pessoas aceitarem que elas precisam estar em constante aprendizado,
porque a vida é uma escola. Se todo dia Sim. eu tenho que aprender, todos os dias eu vou olhar para aquela percepção que eu tenho, de repente a mulher da padaria está me atendendo e ela está num mau dia, ela está nervosa, ela está com problema, e ela reflete tudo isso em mim, no meu atendimento. A hora que eu sou atendida, aconteceu isso comigo hoje na agência do banco. O gerente, até minha menina percebeu, nossa, mamãe, ele é muito seco para lidar com as pessoas. Eu falei, filha, ele deve que não tá num bom dia. E eu não posso deixar que aquela percepção que eu tive dele vá atrapalhar o meu dia. Uhum. Porque de repente eu posso também estar com a minha percepção errada. Então, é esse fluir harmonioso para a gente poder compreender até quando a minha percepção ela vai me acrescentar ou ela vai virar um sentimento e vai trazer toda a confusão para o meu dia e, enfim, que eu vou somatizar situações do meu corpo. Você conseguiu pegar, assim, ou foi muito extenso? Não consegui pegar. E eu vejo, então, que nesse viés que a gente está discutindo, o quanto que você trabalhar a sua percepção com conhecimento, autoconhecimento, e que isso seja constante, o tanto que vai melhorar você, pelo menos trazendo até o exemplo que você trouxe, de estar no gerente ali, ele não tratou bem e né, uma criança de 7 anos te questionou, você colocou, ele não deve estar num bom dia, e você também não se permitiu entrar num fluxo, ou de repente até discutir, ou se sentir como se fosse pessoal, porque de repente ele não está num bom dia, ou num bom Ou de, momento que foi. ou de repente ele tem essa maneira fria de conversar com as pessoas e é o conteúdo dele, é como ele foi criado, Uhum, né? Então, e como que eu vou chegar e ficar brigando, pedindo atenção para ele? Não, isso não existe. Então, é uhum. uma nova maneira de desenvolver uma percepção para que você viva melhor, para ter um momento feliz do seu corpo, um bem-estar. Porque se você entra no viés, Por isso que é importante você estudar, você se conhecer, você estar num processo terapêutico, porque senão, se você não tivesse, de repente, já ter passado ou estar em constante processo de autopercepção, de autoconhecimento, de conhecimento, você julgaria aquilo e, de repente, até entraria num confronto, né, de repente, um sim, xingamento, uma coisa sim, do tipo, né? Que é o que acontece normalmente quando a gente vai a gente está normalmente nessas filas onde que tem várias pessoas diferentes, numa fila do correio, do banco, ou sei lá, qualquer fila, num posto de saúde, num hospital, em que estejam pessoas, né? A gente vê que está todo mundo a muita flor da pele, mas ninguém olha para si, ninguém olha para o outro, ninguém se auto-percebe como que você está inserido naquele momento, né? A pessoa reclama, por exemplo, que o outro atravessou o sinal, a faixa de pedestre, mas ele está atravessando o sinal vermelho. Então, a sim, gente fica sim, olhando o outro e esquecendo de olhar a nós mesmos, né? sim. Tem um ditado que diz o seguinte: se você está criticando muito o mundo não está da maneira que você gosta, volte o seu olhar para dentro da sua casa, né? Porque é ali que eu começo, eu tenho autonomia para mudar, é o meu mundo, né? O mundo do meu lar. Então, é a hora que a gente começa a ter essa percepção, aguçar sobre isso, acredito que acontece um processo terapêutico muito grande. Aí a gente vai, igual trazer no caso da tua aluna, né, que está há 18 anos com depressão, ninguém nunca chegou para ela e falou assim, cara, vai fazer um processo terapêutico, você vai conseguir pelo menos lidar E, com isso. Vivi, e você sabe o que ela mais pediu? Ela não quer mais tomar remédio, ela não aguenta mais tomar remédio. E a família dá o maior apoio, leva no médico, busca do médico, leva no médico, busca do médico. Só que não é isso que ela quer. E a pessoa não sabe falar também, Vivi, ela tá doente, Sim, é isso né? aí. É isso aí. Então, diante disso que a gente está falando, né, tantas coisas aí agora, então, as crenças ou preconceitos são pensamentos limitantes que alteram as nossas percepções. Eu acho que acredito que seja isso. Ô, Tiago Domingues, ai, parabéns, que delícia te ver por aqui, que delícia que estudou comigo. Então, diante disso, as crenças ou os preconceitos, os pensamentos limitantes, eles cada vez mais vão afunilando as nossas percepções, né, do mundo, né? Porque se você não está Sim, aberto, você vai sempre segregando ao invés de agregar, né? sim. Você me fez lembrar com a sua fala.
Tem uma banda de rock, Pink Floyd, tem uma música The Wall. Now I break it, The Wall. Sabe qual é? O clipe dessa música é um monte de homens caminhando rumo ao moedor de carne e eles saem militares lá de dentro. Ou seja, a vida, as crenças, fez com que a gente vira bonequinho, marionete. Então, não me interessa, Viviane, o que você quer. Você tem que agir dessa forma, você tem que falar. Se tiver diferente, você deve apontar, você deve criticar. Então, assim, tá uma loucura, né, Viviane? Quando eu te digo que a gente escolheu ir contra a grande massa, estamos aqui falando, fazendo live, trazendo o outro ponto para que as pessoas possam, pelo menos, ouvir, né? Para quem vai assistir depois e perceber que tem muita coisa que a gente pode corrigir nessa nossa existência aqui na Terra. Entendi. E como que a gente pode melhorar as nossas percepções, né, diante disso tudo, né? Como que você traz para a gente? Eu acredito que a gente já falou um pouco, que seria a questão de você conhecer, trazer o conhecimento como forma de autoconhecimento, aplicando mesmo, né? É aquilo que às vezes a gente fala para as crianças, né? Se você aprendeu algo e você não coloca esse algo em prática, né? Obviamente, se ele for algo positivo, né, para você ser agregado, porque o que não falta também são ensinamentos ruins hoje em dia, né? Se a gente aprende algo bom, né, que vai cuidar da nossa saúde mental, emocional, espiritual, e não integra isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, acho que a gente está perdendo tempo demais, né? Então, como que a gente pode melhorar as nossas percepções? Vivi, Como que você... antes de eu responder essa, só para trazer sobre as nossas crenças e nossas percepções, eu gostaria de abrir só um parênteses, que eu acho que é muito importante falar, que a gente nunca viveu um momento tão importante, a gente nunca escutou tanto, Viviane, olhar para dentro, fazer processo de imersão, fazer terapia, reforma íntima. Eu estou tentando. A ideia do espiritismo fala de reforma íntima, né? Reforma íntima. A gente nunca viu falar tanto de limpeza interna, meditação. A frase, conhece a ti mesmo. A gente tem um visitante, um para cada cômodo. Participação especial. Participação especial. Já dizia nosso amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo, não é? Uhum. E como a gente ouve muito esses processos de limpeza, de processos terapêuticos, o que acontece, Viviane? Você só consegue mudar a sua percepção quando você olha para dentro. Então, você é um convite, até uma tarefinha básica que eu convido as pessoas que estão nos ouvindo, porque é uma coisa que eu tenho feito. Eu anoto durante todo o dia, quando alguém me traz um feedback, nossa, Fernanda, você tá nervosa, você falou comigo grossa, ou uma coisa que eu percebo que eu tô com vergonha de determinado episódio, eu anoto aquilo. E aquilo vai ser o meu dever de casa. Então, eu vou começar a observar. E quando você começa a se observar, você gera transformação em você. Porque você entra em um processo terapêutico que você vai começar a procurar no Instagram movimentos que me tiram a vergonha, como vou ressignificar a vergonha. Aí eu vou atrair amigos que vão me favorecer a comunicação. Então, o olhar para dentro me permite observar o que eu posso corrigir em mim, que eu vejo no outro, é o que você falou. Então, se me incomoda o que o gerente fez hoje no banco, como eu posso curar isso em mim? Porque ressoou. Se ressoou, eu tenho parte disso também. Sim. Porque quando não tem com a gente observa que é só aquilo, é só um problema dele, uma dificuldade dele. E eu preciso que ele resolva um problema que eu tenho e ele tem essa capacidade. E aí eu deixo com ele, que é dele, né? E fico com o que é meu e vou ser vida que segue, né? Porque o que sobra do outro, o que eu vejo no outro é resto meu.
Então, assim, Sim, sim. quando você vai envolvendo em processo terapêutico, hoje eu tenho muita facilidade de falar isso para você. Mas antes, Uhum. quando eu ouvia, eu brigava. Eu brigava, porque eu não entendia. E eu ficava assim, matutando. Falei, o que é do outro? Eu tô ali. Eu ficava assim, gente maluca, Viviane, eu não entendia. Hoje, eu consigo perceber. Hã? É difícil mesmo de aceitar. Eu também passei alguns anos tentando aceitar isso, que aquilo estava me incomodando no outro, que era meu também. Eu Que era meu. demorei. Então eu tenho que curar o ressoar aqui. Porque em algum momento eu também sou aquele gerente do banco. A Uhum. gente sempre vai ser. E Sim. aí onde existe o apontamento, que é até uma forma. Como que a gente fala isso, gente? É, eu julgo, né? Eu julgo o outro e vou ali e eu peco pela mesma coisa lá na frente. Eu tô Uhum. falando do cara que passa na minha frente e eu passo no sinal vermelho. Foi quando você trouxe esse exemplo. Então, nenhum pensamento ele é vitalício. O Uhum. mundo está em constante transformação. Lembra da música do Raul Seixas? Não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Observa se você tem uma opinião formada sobre tudo. Porque todos os Uhum. dias é um ascendente espiral que você vai crescendo. Você pode ter uma opinião formada sobre tudo, mas cada dia você vai aprendendo um viés diferente, uma percepção vai se abrindo, um conhecimento vai agregando. Então, eu só queria trazer um pouquinho desses pensamentos e crenças limitantes que nos Uhum. impede de ir para frente. Porque a gente fica Sim, sim. preso porque preto é preto, branco é branco, machismo é machismo, Uhum. discurso de ódio com relação a gênero. Então, assim, vai, vai ficando cada vez mais engessado. Não se Uhum. pode conversar, porque as pessoas não estão abertas, elas estacionaram o vagão. O vagão tá paradinho, Entendi. entende? E Aí como se a que outra. então pode melhorar então as nossas percepções, né? Como que você sugere que a gente, diante aí dos estudos, do próprio yoga, né? Como que você... Eu, na minha percepção aqui, eu sempre acho que a gente pode melhorar nossas percepções, como eu disse, né? Melhorando a leitura, aquilo que eu consumo, né? De vídeos, de filmes e tudo mais, porque, nossa, eu sou aquela peleja para escolher um filme para poder assistir, porque justamente eu tenho muito cuidado com aquilo que eu tenho, que eu estou ouvindo, né? Porque normalmente, sem ter cuidado, a gente já vai fazer muito. Então, a hora que eu vou parar para poder assistir a um filme, eu tenho muito cuidado no que tem, qual que é a imagem, qual que é a mensagem que tem naquele filme. Apesar de sou apaixonada por filmes, né? E festivais de cinema, na verdade, a hora que se aquilo não tem um conteúdo realmente relevante, eu não gosto de aquilo ficar acrescentando, né, no meu inconsciente. Eu procuro, o que é possível, né, na verdade, eu procuro filtrar bastante. E, Então, como que a gente pode melhorar as nossas e percepções? Vivi, o que você está trazendo para a gente, eu vou só reforçar que isso é muito sério. Quando você escolhe um filme, você gera células de pensamento, de emoção em cima daquilo que você está vendo. Então é pertinente e muito inteligente da minha parte escolher um filme, escolher uma música, escolher um alimento saudável, escolher conversa, escolher amigos, escolher parentes que vão colocar a gente numa percepção acima, no conhecimento igual ou acima. Porque não Uhum, dá para mim hoje ficar vendo um filme de matança, de discurso de ódio. Eu estou alimentando isso aqui no meu mental, tá tudo vibrando aqui. Aí depois vai precisar fazer reiki, tá tudo bem, né? A gente faz reiki também para alinhar esses chakras. Mas, Vivi, como melhorar? Eu acredito que é através do gatilho. O gatilho é a melhor coisa. Opa, eu me senti com raiva de alguma coisa e incomodou, uhum. anota o gatilho. E olha, tá escutando barulho? Não, Não. Meu gatinho quer entrar. não estou dando para ouvir aqui, não. Ainda bem, porque as pessoas iam ficar assustadas. Vivi, então é através do gatilho, né? Eu observei, então eu tenho o poder de mudar. Ainda Uhum, hoje eu ainda falei com a aluna que está em estado de depressão, né? O médico, uhum, quando você vai no médico, você é farmacêutica, você pode corrigir se eu estiver errada na fala. Você vai ao médico, ele não sabe o que você tem. Por isso ele te pede uhum, uma bateria de exames.
Você volta e ele começa a identificar aonde pode ser a possível causa, né? Uhum. Então, quanto mais o médico tem experiência, mais percepções ele vai tendo. E espera-se Perfeito. que ele não erra, Uhum. né? Porque se ele estiver errado, ele está brincando. Ele está brincando com a sua saúde. Uhum. Então, o conhecimento me permite agregar várias esferas para que eu possa me tornar mestre de mim mesmo. Como que eu vou tornar mestre de mim mesma? Como que eu vou ter bons pensamentos? Como que eu vou ter fluidez? Como que eu vou ter saúde mental nesse mundo maluco que a gente vive? Tá todo mundo brigando, tá todo mundo discutindo alguma coisa e você tentando criar uma mente saudável. Como que faz isso? Como que faz, Viviane? Existe a próxima pergunta, né? É, a prática que a gente adota, né? No meu caso, eu acredito que a gente, a gente fazendo a prática, terapia mesmo, a própria terapia, né? E num processo de terapia, psicoterapia ou psicóloga, que a gente vai falando, né? E no caso da terapia, a gente pode utilizar, lançar mão de várias práticas, né? Que a gente vai fazendo, alinhando, fazendo um alinhamento energético, né? Como, por exemplo, a terapia floral, o yoga, e eu acredito que diante disso, né, a gente pode, mas traz você para nós aí, qual prática você já adotou na sua rotina e que permite melhorar suas percepções? Eu vou responder. Segura aí, Vivi. Só para me comentar o que o Bruno está trazendo aqui, ó. Ele é parte que comunga do que a gente está falando, ó. Hoje vejo desse modo. Comecei a assistir uma série brasileira de crime, depois que vi estava ficando no meu subconsciente. E isso é real, né, Bruno? Isso é real. Ainda mais conteúdo sexual, então nem se fala. Pornografia, então nem se fala. E A tá gente vai. todo mundo. Essas são as percepções erradas que eu falei lá no início. Então, Uhum. tá certo receber coisas no WhatsApp de conteúdo sexual. Tá tudo bem, eu tô casada e tá tudo certo. Não, gente, isso tá errado. Não funciona assim. Então, assim, eu acredito que eu errei, mas eu posso corrigir e sair dessa frequência, porque o movimento acontece só para a gente aprender. Aprendeu? Passa para o próximo nível, né? Então, realmente, o Bruno concorda aí com a gente. E que bom, né, Bruno? Nossa, que bom. A gente tá, a gente tá tentando juntos construir esse mundo melhor, né? Pelo menos para quem ouve a gente, para os nossos filhos, e assim Uhum. vai. Bem, Vivi, as minhas práticas para. Nossa, as minhas práticas para Melhorar suas percepções. limpeza de como eu vejo o mundo, né? Sobre as minhas lentes, como que eu vejo o mundo. Não é nenhuma novidade, né, Vivi? O que me fez mudar as minhas percepções para mim ver o mundo foi através da autoobservância que o yoga trouxe para mim na minha vida. Porque eu, como educadora física, eu conheço várias modalidades de atividades físicas, né? E nenhuma das atividades físicas que eu já participei, que eu estive envolvida em campeonato, em competições, elas trazem essa cerejinha do bolo, que é Uhum. de você auto-observar, porque a todo momento o yoga te conecta, ele te reconecta com a sua essência. É como se você acessasse o seu eu superior, para você se Uhum. auto-perceber e se auto-corrigir, e isso vira uma retroalimentação. A todo momento você tem um feedback de tudo que você está vendo. Então, de repente, as outras modalidades de atividade física trabalha mais a beleza a beleza física, né? E o Uhum. yoga trabalha a beleza do interno, dos seus sentimentos, de você se observar. Ah, eu faço essa posição tão bem, hoje eu não estou dando conta. Por que que você não está dando conta? Vamos trabalhar a abertura de chakra do coração, do nosso Anahanta chakra. Vamos trabalhar o nosso Mulamada chakra, que eu tenho colocado algumas coisas lá no meu Instagram particular, no Met Yoga Nanda, quem quiser seguir, é só digitar.
gente vai colocar lá nos comentários, porque está sempre trazendo um conteúdo do nosso corpo físico, fazendo uma comparação com o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, porque a gente é uma integração de vários corpos. Então, o yoga trouxe essa possibilidade não, o yoga é terapia, fazer yoga é terapia, é maravilhoso. Gente, é maravilhoso fazer yoga. Porque eu estou aqui com os meus cabelos brancos começando a aparecer. Não tomo nenhum ansiolítico, não tomo remédio. Não tenho bengala de droga, não tenho bengala de viés emocional. Ai, coitadinha de mim, eu sou vítima disso. Não, o yoga vem mudando tudo isso ao longo de várias práticas que me Sim, prepararam para o yoga, você entende, Vivi? Então, sim. eu não posso deixar para trás as rodas de ayahuasca, eu não posso deixar para trás os meus terapeutas que me ajudaram, eu não posso deixar para trás todo o meu conteúdo interno lá de trás que me fizeram chegar aqui hoje dando a cara, né, para a gente poder falar que existe forma de ressignificar o trauma, existe maneiras de ressignificar as percepções. Existe como Não, você reprogramar o seu DNA para você esquecer aquela memória, ressignificar e trazer conhecimento novo. E junto com o yoga, para a gente finalizar, a limpeza da meditação, que é o mindfulness, que para mim é top. É top, top, top. Você respirar e dentro da sua própria respiração você encontrar conforto, poder ficar 40 minutos meditando para limpar todos aqueles pensamentos que ficam na sua mente, que ficam no mental, limpar a crença, limpar hereditariedade, hábito, preconceito, limpar tudo, tudo. E a melhor forma disso tudo, gente, é fazer a mochila e viajar, passear. Conhecer gente nova, conhecer lugares novos, comidas novas, pessoas diferentes, que você acha que é uma coisa e depois é outra e a pessoa está te ajudando. E aí você fala, que maluquice! Até o padeiro da esquina te ajuda, né? Até o hippie tá te ajudando. E tá. Então, enfim, é isso sobre como eu vejo, como eu enxergo o mundo, é através do meu conteúdo interno, através das minhas percepções. E eu preciso estar limpando todo momento. Eu preciso estar limpando o meu mental para mim agregar novos conhecimentos, porque a gente está em contato, em conflito, em vivências um com o outro a todo momento. Então não dá para pegar nada pro pessoal, porque se for pegar no pessoal, você vai surtar. Vai tomar né? remédio. Aí o yoga também na minha vida foi bem significativo, né? Diante disso. Antes do yoga foi a questão da arte, né? A pintura, a poesia. Também me ajudou bastante a melhorar minhas percepções de mundo, de sensibilidade também. E depois veio o yoga, terapia floral, e aí vieram outras tantas práticas, né? E hoje a gente tem também o Reiki, né? Depois que eu fiz o mestrado no Reiki também, e comecei a praticar muito diariamente, né? A questão da autoaplicação, a gente vê o quanto que melhora, né? E a gente vê dos nossos clientes também que estão recebendo Reiki, os clientes estão recebendo floral, os clientes que estão tendo aula de yoga, o tanto que vai mudando, né? Nossa, Ah, e a Vivi, gente vai colecionando só caso de sucesso, né? E é por isso que a gente está aqui. é por isso, Vai dar 10 horas da noite, por isso que a gente está aqui. é por Porque a gente isso não está que, mentindo, a gente está com brilho nos olhos que dá certo. Dá exato. certo. Uhum. Terapia integrativa, gente, tira você do viés que você está agora. É só você se permitir entrar. É só você permitir seguir a gente, é só se você se permitir ter uma conversa mais íntima, seja comigo ou com a Viviane, que já é terapeuta floral, né? Trabalha na linha do floral. E eu super acredito naquilo que eu falo, naquilo que eu vendo. O meu corpo é a minha expressão, e Uhum. cada dia, Vivi, é muito importante para finalizar, cada dia o yoga vai te conduzindo, presta atenção, vai te conduzindo para o seu pensamento, está cada dia mais alinhado com a sua fala, está cada dia mais alinhado com o que você sente, está cada dia mais alinhado com as suas ações. Então, não dá para ter amor no coração e ter raiva na voz. Não, Uhum. não dá para ser uma pessoa leve, zen e ser truncuda, ser grossa, Uhum. ter movimentos que não condiz. Então, o yoga vai te cada vez te Alinhando. unindo, alinhando, vai unindo você ao seu corpo e mente. É só isso. É difícil?
pra caramba. Gente, é muito difícil. Mas depois que você começa a entrar, você começa a perceber que eu não tenho mais as tempestades que eu tinha antes. É difícil, mas é possível. E não é Possível. difícil, é um possível possível. É só começar que a Não, gente se apaixona. é um difícil que tem que ter dedicação, tem que ter força de vontade. Eu costumo dizer muito isso, força de vontade. E para quem quer começar também e não sabe nem por onde começar, se quiser participar do meu grupo, né? Eu tenho um grupo VIP gratuito em que semanalmente eu entrego práticas, né, de terapias integrativas para a pessoa começar já a fazer alguma coisa de movimento na vida dela. E aí, quando ela se vê se preparada ali, ela pode, de repente, entrar para um processo terapêutico, para uma aula de yoga online, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Você pode estar assistindo as aulas de yoga com a Fernanda Viana. E o tratamento floral também, eu envio para o Brasil todo, né? Você passa por um atendimento onde que a gente vai entender o que está acontecendo na sua vida, na sua dinâmica, o que está pegando, e a partir dali a gente já encaminha para você, chega um combo aí, uma caixinha na sua casa com os florais e as orientações que a gente vai fazendo via WhatsApp. A qualquer hora do dia ou na noite eu fico à disposição para você responder, para você escrever uma mensagenzinha ali no WhatsApp, que assim que eu vir a mensagem eu já respondo para você, né? Porque o que eu percebo é que a gente precisa também, quando está no início, da gente pegar na mão. Hoje, meus clientes, eu sempre falo assim, ó, eu estou te treinando para você ser seu próprio terapeuta. Para você começar a aprender a cuidar de você. Porque no início, geralmente, às vezes a gente não dá conta, a gente se auto-sabota, a gente vai olhando sempre por uma percepção, só aquela que a gente aprendeu com o papai e com a mamãe, e existem milhares de outras percepções, né, que a gente pode lançar mão também para ser melhor. Então é isso. Fernanda Viana, você tem alguma frase para encerrar o dia de hoje, a nossa live de hoje? Bem, antes de falar a frase, para as pessoas entenderem que os meus clientes são os seus clientes. Então, a gente trabalha de uma forma integrada, né? Terapia integrada. Então, a Vivi vê potencial que a pessoa, para curar rápido, ela já está melhorando, então ela indica o yoga e a Fernanda indica os processos de reconexão que a Vivi faz, né? Que com a arte, com a poesia, que são movimentos de como se manter zen. Nós já fizemos essa live. Então, se você procurar lá no nosso canal, você vai ver como se manter zen. Então, são duas forças. É um movimento, viver bem viver, onde eu e Viviane, a gente está sempre fluindo nas várias práticas que a vida tem nos ensinado, né? Isso aí, Ah, é isso mesmo. e Vivi, deixa eu te contar a novidade. Ah, Professor, lá de Alfenas, amigão, duas, essa vocação tão linda de almas. É isso mesmo, a nossa tarefa é cuidar de almas. Ele é ator e dentista. E mais um ai, monte que de coisa. legal. A gente cuida de almas. É Dos encarnados. verdade. É lindo isso, hein? É o insight que ele teve, muito bonito. Gratidão. Gratidão, Bruno. Parabéns. Gratidão pela sua presença. Segue a gente aí nas redes sociais. Vi, a frase vai ser: conhece Confúcio? Confúcio. Não conheci, não. Não é da minha época, não. Não, claro que não, Viviane. Ele é não sei quantos anos antes de Cristo. Então, mas vai que é dessa época aí que eu estava em outra vida, né? Em outra vida. Mas eu não lembro dele agora, não, né? Eu tô meio esquecido dele. Ele é um filósofo indiano. Chinês, desculpa, chinês. Filósofo chinês. Muito dos inteligentes, né? Tem muita coisa dele, muita coisa. A minha amiga sempre fala dele, a Lucilena Galvão. Tá bom, vou parar de falar da minha amiga Lucilena Galvão. Ela fala de Confúcio. E ela fala de Confúcio, aqui eu confundindo. Confúcio traz a frase para encerrar e ser a cereja do bolo da nossa live. Tudo tem sua beleza, mas nem todo mundo consegue enxergá-la. Porque a beleza está nos olhos de quem vê, e os olhos de quem vê enxerga sempre a partir da percepção de cada um, do conteúdo interno que cada um tem, né? Que todo mundo cada vez mais se alimentar de conteúdos lindos e belos para a gente cada vez mais enxergar a parte bonita da vida, porque cresce aquilo que a gente olha. Então, se a gente olhar as feiuras vão cada vez estar mais crescentes. Se a gente olha sempre as brigas políticas estarão sempre crescentes. Se a gente olha sempre só a temperatura do dia, é a temperatura do dia que vai ser sempre o problema do dia. Sim. Se a gente olha
belezas, os sorrisos largos das pessoas, a vontade de querer fazer alguma coisa diferente. Aí a gente A vai gente sempre vai estar olhando. conectar com isso. É isso Isso, aí. doutor Nivaldo, é isso mesmo, é chinês. Eu me confundi, mas é chinês mesmo, Confúcio é chinês. E, Vivi, então é isso, né? Gratidão. Gratidão. Os olhos são a janela da alma. É isso aí. Já dizia os ditados. Vê, vai cair. Gratidão a todos que estiveram presentes, gratidão a todos que vão nos assistir depois. E gratidão, gratidão, gratidão. E até o próximo encontro. Gratidão, Fer. Gratidão, Bernardo Augusto, pela Meu participação. papagaio de pirata. Pra que essa língua pra fora? A gente sabe que você tem língua, menino. Põe essa língua pra dentro. Uma boa noite para todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima live. Salva aí, Vivi. Salvar.